Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores, boa tarde. Apreciamos hoje, então, a proposta 351/2021, respeitante ao relatório de gestão e demonstrações financeiras do município de 2020. Começo, naturalmente, por agradecer a qualidade técnica da apresentação das contas do município, nomeadamente e em particular pelo trabalho de adoção do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, mais conhecido por SNS-AP, e aproveito para enviar a toda a equipa o elogio pela qualidade do documento. Já sobre a forma como este documento chegou a esta discussão, e do facto de a certificação legal de contas ser apenas uma versão rascunho e não a final, só a podemos classificar como lamentável. Não estamos a falar de uma mera formalidade, estamos a falar de um documento importante e fundamental que, mais uma vez, é trazido neste formato de rascunho, que, convenhamos, não dignifica em nada o trabalho desta Assembleia. As contas do município apresentam um resultado líquido negativo de 47 milhões de euros, o que, comparado com 133 milhões de euros positivos em 2019, são 180 milhões de diferença, em parte explicados pela pandemia, sabemos, mas não só. Sendo que a explicação vem mais do comportando do aumento da despesa do que propriamente da quebra significativa de receita. Apesar de tudo, valeu ao município a existência de uma margem de contingência para fazer face à situação atual, bem diferente da que era prevista a quando da aprovação do orçamento para o ano de 2020. Passadas que estão as contas da chamada época das vacas gordas, este é o orçamento de choque com a realidade. Um relatório, como aliás o Sr. Vice-Presidente admitiu em sede de comissão, completo de desequilíbrios e que, apesar da excepcionalidade dos tempos, indiciam, no mínimo, um sentido menos positivo. O ano 2020 foi um ano onde a economia da cidade arrancou muito bem nos 2 primeiros meses, mas a pandemia alterou definitivamente esse rumo, sem que até hoje tenha havido qualquer sinal de que esses valores do pré-pandemia tivessem sido recuperados. Quando analisamos o relatório de contas, choca muito verificar o grau de execução que, segundo o Sr. Vice-Presidente, segue as boas práticas autárquicas. Fui então verificar o grau de cumprimento dos vários eixos e, pasme-se, o melhor grau de execução atingido é no eixo B, mas não atinge sequer os 60% de execução. E o eixo que apresenta menor execução é o eixo D, que não vai além dos 27%, um valor muito baixo, principalmente quando comparado com áreas aqui tão badaladas como a habitação no eixo A. A título de exemplo, o programa Habitação para Todos tinha 99 milhões orçamentados e só executou 35 milhões. Em 12.000 candidaturas foram atribuídos apenas 273 fogos. 12.000 candidaturas, 273 fogos. Tal como já tínhamos destacado em intervenções anteriores, está tudo dito sobre a qualidade da política de habitação para a cidade de Fernando Medina e do PS. Ou seja, em termos globais, temos uma taxa de execução de 73%, a mais baixa deste mandato. Fernando Medina e o Partido Socialista vão acabar o seu mandato em Lisboa com a mais baixa taxa de execução do mandato do lado da despesa. E por isso, quando dizemos que cumprimos o que prometemos, principalmente em momentos de urgência, estamos conversados, Sr. Vice-Presidente. Ninguém adivinhava o que estava para vir, é verdade, mas a Câmara Municipal não executou o que previa. O comportamento no lado da receita apresentou-se muito mais alinhado com o previsto, com uma taxa de execução de 94%. Claro, não foi a quebra significativa das receitas que ditaram os resultados negativos e desequilibrados que o Executivo nos mostra. Aliás, este desequilíbrio seria maior não for o saldo de gerência, fruto ainda da venda dos terrenos de Entre Campos, e a situação da Câmara seria bem outra. Sr. Vice-Presidente, olhando para este número, atrevo-me até a sugerir-lhe que substitua a APP do Orçamento de Lisboa 2020, em que cada cidadão vê atualmente qual a repartição e aplicação dos seus impostos, e lance uma nova APP das contas de Lisboa, onde seja visível não só as verdadeiras contas, como também a diferença entre aquilo que o município prometia fazer e o que realmente faz. Isso sim seria transparência. A verdade é que o ano 2020 demonstrou a quebra das receitas. No entanto, as despesas correntes continuam de ano para ano a aumentar e 2020 comprova isso. Ou seja, no futuro das contas do município são já visíveis umas nuvens negras no horizonte. A aparente bolsa de segurança que o município dispôs pode ser considerada suficiente até ao momento, mas poderá ser difícil na manutenção a médio e longo prazo.
Isto, claro, para já não falar da eventual necessidade de o município ter de realizar uma futura reserva de contingência para eventuais multas a pagar à CNPD pelas gravíssimas infrações que o município terá realizado nos últimos anos e que poderão onerar, para além das questões reputacionais, também no campo pecuniário com impactos financeiros. Finalmente, sobre aquele que todos consideramos o maior ativo do município, o capital humano, estamos também conversados sobre os elogios sempre tão presentes pelo Sr. Vice-Presidente. Até o trabalho da equipa de proteção de dados foi aqui elogiado em abril passado, mas agora, como sabemos, enfim, é como diz o povo, e com razão, quando o mar bate na rocha, quem se lixa é um mexilhão. Ainda na semana passada, ouvimos o Sr. Presidente, em sede de comissão parlamentar, na Assembleia da República, que a proposta de exoneração visava repor a confiança no município de Lisboa. Estou certa de que a opinião pública e principalmente os funcionários ficarão muito mais confiantes com esta medida e, claro, com os seus elogios nesta Assembleia, Sr. Vice-Presidente. Aliás, Sr. Vice-Presidente, não deixou de ser penoso vê-lo na conferência de imprensa a semana passada, ao lado do Sr. Presidente, qual Teixeira dos Santos ao lado do Primeiro-Ministro José Sócrates, na apresentação daquilo que apelidaram de uma auditoria que, pelos vistos, não é, tratando-se apenas de um inquérito interno não assinado, não independente. Já agora, para quando a conclusão do mesmo? Estamos em altura de prestar contas aos lisboetas pelo que fizemos nestes 4 anos e estas contas são as de uma gestão incorreta do município cuja fatura se avizinha pesada. Em suma, a posição do PPM é clara no que diz respeito às contas do ano 2020. Foi a última oportunidade de incumprimentos de investimento não executado. Assim, não nos resta outra possibilidade do que votar contra estas contas por tudo o que atrás apresentei. Só mais 2 notas, Sr. Vice-Presidente. A cidade subiu no ranking, mas não foi de certeza para os refugiados. E em relação a preparar 2022-2030, eu não teria tanta certeza em traçar estratégias, Sr. Vice-Presidente. Era preciso que ganhasse as próximas eleições. E não me parece que isso irá acontecer. Disse.